Olá, eu sou Alan Slater, estamos aqui para mais um quadro NASP 40 anos. Hoje recebemos juntos o veterinário, o Dr. Paulo Garcês de Oliveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por ter aceito o convite. Estamos muito empolgados de receber o senhor. Ok, o prazer é meu. É uma alegria poder compartilhar anos de experiência e transmitir como foi a vida, como foi a experiência de NASP, né? Que legal. Doutor Paulo, conta um pouquinho pra gente a origem do senhor, de onde o senhor nasceu? Bem, Alan, eu sou natural de Minas Gerais, proveniente de uma família não adventista. Minha mãe era assim, bastante cristã e meu pai não tinha assim, muito interesse religioso. Não era assim, praticante, gostava de ler a Bíblia, mas não era assim, praticante, não era seguidor assim, de nenhuma igreja, nenhuma denominação. Somos 8 irmãos e de um lugar muito simples, uma família muito humilde, mas onde os pais, apesar de serem muito simples, eles transmitiram assim, uma educação muito boa, apesar da simplicidade, mas nos ensinaram a trabalhar. E isso aí eu agradeço muito pela simplicidade que eles tinham. Eu acho que foi uma coisa assim, de muito valor, muita valia para a nossa vida. Pelo menos para a minha vida foi muito importante. Doutor Paulo, quando vocês conheceram a Igreja Adventista? Olha, é uma longa história. Eu nem sabia que onde nós nascemos, não tinha, é um vilarejo assim, bem pequeno e até hoje não tem ainda Igreja Adventista lá. Qual o nome da cidade? É um distrito, chama São José dos Salgados, pertence ao município de Carmo do Cajuru, região sudoeste de Minas Gerais. Então, quer dizer, ali não tinha, assim, era só o catolicismo mesmo que predominava ali, e até hoje ainda predomina, mas eu já tinha alguns parentes, uns tios, que já tinham vindo para São Paulo, já tinha passado pelo NASP, e eles que nos trouxeram, quer dizer, trouxeram 2 irmãs e depois me trouxeram. No dia que eu completei 16 anos, apareceu um tio lá para me buscar. E foi uma decisão difícil de sair, porque eu já ajudava muito em casa e eu ficava assim com pena, com certa assim, dificuldade de entender, quer dizer, como que eles iam se virar sem a minha ajuda financeira em casa, né? Apesar de um trabalho simples, mas é o que tinha para fazer e ajudar a manutenção da família. O senhor trabalhava com o quê? Trabalhava na roça, serviço bem, trabalhava em cerâmica também, trabalhei com roça, Meu pai me ensinou, quer dizer, eu não esqueço disso, não tinha 8 anos completos ainda, meu pai me colocou para trabalhar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu não aceitava muito, nossa, mas já trabalhava desse jeito, mas o primeiro dia eu fui bem, depois ele me elogiou, falou, não, mas ontem você trabalhou bem, agora você tem que continuar trabalhando. Mas foi bom, hoje eu agradeço. Então o senhor veio estudar no NASP Campus São Paulo? No NASP Campus São Paulo. Chegou em que ano lá? Cheguei em dezembro de 1970. Nem os pais de vocês ficaram nascidos, né? Não. Faz tempo, foi no século, sou quase pré-diluviano, né? Que isso. E o senhor foi lá estudar o ensino médio ainda? Não, naquele tempo, quer dizer, hoje é fundamental. Fui fazer, naquele tempo era a 5ª série, né? Eu escapei, antigamente tinha um exame de admissão, quando se terminava o primário, tinha que fazer um exame de admissão, mas aquele ano, quando eu cheguei, tinha acabado esse ano de admissão, esse exame. Aí eu fui direto para a 5ª série. Aí fiquei ali no IAI São Paulo, o NASP São Paulo, né? Até o 2º ano do ensino médio. Aí depois eu fui para Curitiba morar com o irmão para me fazer o terceirão naquela época. Quer dizer, que hoje ainda tem também, né? E aí fui para Curitiba. Um colégio adventista também? Não. Eu fui fazer cursinho na própria cidade de Curitiba. Certo. E aí, qual a formação do senhor acadêmica? Olha, eu fiz medicina veterinária, né? Fiz um ano de biologia, porque as dificuldades eram grandes, né? Porque eu não tinha, assim, recursos financeiros.
Mas eu queria estudar, quer dizer, e quando... Só um detalhe um adendozinho que estou lembrando, quando esse tio mandou me buscar lá em Minas, ele tinha conseguido uma vaga para mim em Hortolândia, aí no MASP Hortolândia. Mas como ele morava próximo ali do MASP São Paulo, ele foi tentar com o diretor para conseguir uma vaga para ficar mais próximo deles lá, né, que minhas duas irmãs já estavam lá. E eu passei assim um sufoco muito grande, porque ele me levou lá para conversar com o diretor e a primeira coisa que o diretor falou para ele foi: Jovelino, eu falei para você que não era para trazer o menino porque não tem vaga para ele aqui. E para quem veio lá do interior, não estava acostumado a você entrar no escritório assim bem arrumado, né? E esse é o diretor, ele falou: não, falei para você não trazer o menino que não tinha vaga para ele. Então o mundo para mim acabou, né? E como meu tio tinha e tem muito argumento, aí começou a conversar com ele, que eu fazia isso, fazia aquilo, trabalhava muito. Quanto mais ele falava, mais eu me encolhia assim de timidez e de medo. Daqui a pouco esse diretor vai mandar eu fazer tudo que ele está falando aí, pode ser que eu não dê conta de fazer, né? Mas aí depois ele mandou conversar com o chefe do departamento, que era o senhor já falecido, o senhor Joaquim Leme, um homem que foi um segundo pai para mim. E ele falou: não, vamos experimentar. Então eles me colocaram direto para trabalhar na pecuária, trabalhar com as vacas. E acho que foi lá que eu peguei o gosto e fiz a opção de fazer medicina veterinária. O senhor cursou medicina em qual faculdade? Na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Perfeito. E depois o meu vínculo, quer dizer, eu fui aluno bolsista, aí saí, fui para Curitiba, quer dizer, um outro tio me ajudou também a pagar o cursinho, porque eu coloquei na cabeça que queria fazer medicina veterinária e fui em frente, né? Mas para decepção, como eu era aluno bolsista e tinha que trabalhar bastante naquela época, era um trabalho muito mais pesado que tem hoje, então não estudava muito, quer dizer, tirava nota para passar e ia. Não era um péssimo aluno, mas também não era estrela. Então não tinha muita base. E naquele primeiro ano que eu fiz o cursinho, teve lá um sistema, eles mudaram o sistema no vestibular, que tinha uma prova eliminatória, que era basicamente só matemática e física, e se eu não tirasse uma nota mínima lá, você era eliminado. E nessa aí eu fui eliminado, né? Não era meu forte, exatas. Aí eu fiquei assim decepcionado e um pouco desesperado. Aí voltei para São Paulo e esse senhor que foi meu chefe na agricultura me ofereceu um trabalho, e porque não tinha nada, precisando de alguma coisa, eu encarei o trabalho com ele lá. Mas como eu estudava bastante, eu chegava a sonhar com as aulas que tinha no cursinho, e aí fiquei pensando: nossa, mas eu batalhei tanto e chegar aqui agora e parar, né? Aí eu trabalhei 6 meses e pedi para ele para parar, ele concordou comigo e falou: não, está certo. E me concedeu até um lugar para mim morar. E aí fiz um pouco de cursinho no Objetivo, lá na Paulista, mas como a distância era muito longa, demorava muito tempo, eu continuei, desisti do cursinho e fiquei estudando sozinho. Aí depois fiz o vestibular de novo, tornei não passar para veterinária, falei: bom, eu vou fazer então biologia, porque pelo menos eu vou ter uma profissão. Aí fiz um ano, aí no final do ano eu fiz o vestibular de novo, aí fui aprovado para medicina veterinária na Universidade Federal, e nem voltei mais lá no curso de biologia. Aí, quando estava fazendo o curso de biologia, isso foi em 79, o colégio era tradicional em criação de gado holandês, né? Participava muito de exposição antigamente em São Paulo, e aquele ano teve uma exposição nacional de gado holandês lá em Curitiba. E esse meu chefe, ele estava sozinho, quer dizer, você tem que ter uma certa prática para você trabalhar, apresentar os animais. E eu já tinha feito bastante isso lá no colégio e até tinha prestado serviço também para outra pessoa nessa área, ajudando esse tipo de trabalho, né? Preparar os animais para a exposição. E como ele estava lá sozinho,
e eu estava morando em Curitiba, eu me prontifiquei em ajudá-lo, assim, voluntariamente. E foi um sucesso lá, que o colégio ganhou, os animais do colégio ganharam lá melhor ubre, melhor vaca jovem, então foi um sucesso. E naquela época, os diretores foram lá, que foi o pastor Walter Boger e o pastor Adolfo Reis. Aí me viram lá e perguntaram o que eu estava fazendo, quem que era eu, o que eu estava fazendo ali. Aí ele contou a história, que eu tinha sido aluno, tinha trabalhado com ele, gostava muito e queria fazer veterinária. Mas antes, que lógico, eu já contei para vocês que eu tinha dificuldade financeira e tinha que sobreviver. Eu até orei antes, se for da vontade de Deus que eu possa depois servir a igreja, servir a escola, que eles tinham um rebanho, né? Que aparecesse alguma coisa, alguma ajuda, que eles pudessem oferecer alguma ajuda. Aí eles ofereceram, falaram com o meu ex-chefe, né? Que se eu tivesse interesse mesmo em fazer veterinária, trabalhar com a escola depois, era para depois que eu passasse, era procurá-los, que eles tinham interesse, que eu depois pudesse ajudá-los. Então, na realidade, foi uma resposta de uma oração que ia na cidade que eu tinha, e isso foi em outubro. Aí em janeiro saiu o resultado, que eu tinha sido aprovado, fui lá e falei, não, está de pé, nós temos interesse. Então meu vínculo já começou depois de funcionário nesse período, quer dizer, além dos 6 meses que eu tinha trabalhado, depois eu continuei com o vínculo, mesmo como estudante. Aí depois que terminei a faculdade, já estava praticamente colocado. Então, os 5 anos de medicina veterinária, você trabalhou vinculado... Vinculado ao NASP já, e aí São Paulo. Vinculado, assim, eu trabalhava só nas férias, né? Durante o período letivo eu estava em Curitiba, e nas férias foi um acordo que nós fizemos, nas férias eu já vinha prestar algum trabalho. Naquele tempo a faculdade era só 4 anos, era período integral, e eram só 4 anos o curso. Certo. Você se formou em que ano? Formei em 83. 83. Foi nesse ano que o senhor veio para cá, para o NASP Campus Engenheiro Coelho? Não, eu me formei em 83, fui para o Campus 1, lá em São Paulo, fiquei lá 84 e 85 em outubro eu me mudei para cá. Eu vim aqui periodicamente, cada 15 dias, cada 20 dias, que o pessoal do Campus 1 vinha sempre para cá, aí não era todas as vezes, mas semana sim, ou cada 2, 3 semanas, eu vinha com eles aqui no planejamento da pecuária, que aquele tempo as coisas mudaram, né? O tempo passou e as coisas mudaram muito. Naquele tempo eles tinham assim, um interesse maior, quer dizer, na parte de pecuária. Então eu vinha assim periodicamente. Depois de 85 eu mudei para cá e fiquei até agora, janeiro, vamos dizer assim. Certo. Conta pra gente um pouquinho melhor como é que foi esse processo da desapropriação lá do NASP, Campus Capão Redondo, a transferência do rebanho para cá. O senhor estava presente nisso tudo? Quer dizer, a questão da desapropriação eu acompanhei um pouco mais de longe, né? Eu só via, quer dizer, esse senhor que foi meu chefe, a gente conversava muito, ele passava assim, muitas informações. Foi um processo demorado, lento, né? E já tinha procura de outro local para estabelecer o campus, né? E chegaram a ver Tatuí, Bragança Paulista, vários lugares, viajaram muito, até a própria região de Juquitiba, que é mais próximo lá onde está o Campus 1, né? Mas de última hora surgiu aqui essa fazenda e eles deixaram tudo que estavam pensando e inclinaram todos para cá. E aqui iniciou-se a história. Ainda ficou parte do rebanho lá em São Paulo? Sim, de começo é uma longa história, quer dizer, aqui não tinha nada assim para criação animal, né? Porque o gado leiteiro, o gado holandês é um gado assim, bem sensível, um gado especializado, então você não pode, é diferente de gado de corte, o gado para produzir carne, que eles são mais rústicos, menos exigentes.
Então ele se adapta mais fácil em qualquer lugar, porque o gado holandês é mais delicado e cada vez tem mais conhecimento, mais estudo em cima da raça. Então hoje é uma raça muito exigente, que é uma raça especializada. E, então teve que fazer alguma coisa primeiro, começou lá no fundo, fizeram um barracão pequeno lá, aí veio alguns animais, algumas novilhas, aí depois essas novilhas começaram a procriarem aqui, aí depois veio um pouco mais do rebanho de São Paulo, ainda ficava o gado mais produtivo, os animais mais produtivos ficaram lá, até que depois chegou um ponto que foram construindo aqui as outras instalações, demorou uns 3 anos para vir todo o rebanho para cá. Certo. E aqui a produção, ela deu uma guinada, como é que foi? Olha, em relação a São Paulo foi um progresso muito grande, porque lá era muito simples, muito primitivo. Quando veio para cá, dentro da tecnologia que existia para 40 anos atrás, né? Então foi uma coisa assim uma evolução grande. A parte de laticínios hoje do NASP é toda produzida aqui? Quer dizer, temos leite, tem produção de leite lá que é suficiente, quer dizer, até comercializa um pouco também. Dá para abastecer a escola e tem uma parte que é comercializada também. Certo. E qual é o tamanho do rebanho hoje? Hoje nós estamos com 300 animais total. Tem um dito popular que fala de mamando ou caducando, do mais novo ao mais velho. Então tem uns 300 animais, 105, 110 vacas em lactação e o resto são vacas que estão gestando, não estão produzindo leite. As novilhas, as bezerras, novilhas sendo inseminadas, novilhas já gestando também. É um bom rebanho. A produção de leite gira em torno de quantos litros? Está em torno de 1.700 litros dia. Sim. Além da parte da produção, Dr. Paulo, poderia falar um pouquinho da implantação da fazendinha, o que isso impactou no trabalho do senhor, da pecuária? Bem, a fazendinha foi uma coisa muito bem-vinda para a escola, né? Porque era uma área que estava ali abandonada, não tinha proveito nenhum. E com o pastor Paulo Martini, muito visionário, quer dizer, ele enxergou naquilo ali uma coisa que deu muito trabalho para ele, quer dizer, ele trabalhou muito em cima daquilo ali, mas foi uma coisa que ficou muito bom, quer dizer, os alunos da escola básica usam muito, as visitas adoram aquilo ali, né, quer dizer, a própria comunidade. Então eu acompanhei desde do começo, apesar que hoje dentro da medicina veterinária existe os profissionais, um só trabalha com equino, outro só trabalha com bovinos, outro com animais silvestres. Então eu só dei um suporte mais à distância, às vezes indicando alguém que pudesse dar uma consultoria melhor, né, quanto aos animais silvestres. Mas foi uma coisa muito assim proveitosa, que foi benéfico para a escola. Você sabe qual ano foi fundado, quando começou? Exatamente não, mas já está com uns 12 anos mais ou menos. Foi depois que o pastor Paulo chegou aqui, depois de uns 4 anos mais ou menos. Uns 12 anos mais ou menos já tem. Já. Certo. Doutor Paulo, fala um pouquinho para a gente agora a parte da questão do curso de medicina veterinária. O senhor esteve presente aí na formação do curso. Quais foram os desafios para começar a implantar esse curso aqui no NASP? Olha, eu acompanhei não tão próximo, tentei ajudar na medida do possível. Eu fui mais assim, sempre da área do trabalho lá, do dia a dia, trabalho rotineiro lá. Apesar de ter feito mestrado, ter feito doutorado, mas eu sempre penso na área de produção animal. Até quando fiz o mestrado também me dediquei mais na área de pesquisa, o doutorado fiz trabalhando também, tinha que trabalhar, tinha um compromisso com a escola aqui no trabalho, então não aproveitei tanto na linha de pesquisa. Sempre se comentava a possibilidade de abrir o curso de medicina veterinária aqui. Eu era um pouco resistente quanto a essa ideia, porque aqui no estado de São Paulo, quando eu
me formei, existia 3 escolas de medicina veterinária. Hoje, no Brasil inteiro, nós temos mais de 500 escolas de medicina veterinária. Então, quer dizer, isso multiplicou tremendamente. Então, eu não era assim tão favorável, mas a administração decidiu que gostariam de abrir. Até cogitavam que eu teria que ser o coordenador do curso. Então, eu falei, olha, eu posso ajudar de N maneiras, mas não quero ser coordenador. Aí foi indo até que eles desistiram de mim, e conseguiram 2 pessoas mais, depois acabou não dando certo. Aí depois que resolveram abrir o curso, estava sem coordenador, vieram fazer um apelo. E eu acabei sendo convencido e assumi. E fiquei durante 1 ano assim, na coordenação. Graças a Deus fui feliz porque consegui excelentes professores, pessoas muito dedicadas, muito preparadas. Mas depois de 1 ano eu senti que não era... E depois nós começamos o curso, depois de 1 semana veio a pandemia. Na segunda, quer dizer, deu 1 semana de aula, 1 semana de contato com os alunos, veio a pandemia. Aí as dificuldades aumentaram. Mas depois de 1 ano eu fiz uma carta de renúncia e pedi que não gostaria de continuar. Ajudaria até conseguir um outro coordenador, não ia deixar assim na mão, mas eu gostaria de me ausentar da coordenação. Aí depois de uns 2 meses conseguimos o professor João, que é excelente pessoa, e aí fiquei com ele junto mais 6 meses, aí depois eu me desliguei. Ele ainda está na coordenação? Está, o professor João está na coordenação, sim. Tá firme e forte aí. A gente ainda vai ter a primeira formatura? Sim, para o final do ano que vem. A primeira formatura, os primeiros formandos. E como foi a questão dos requisitos do MEC para o curso de veterinária? Havia uma dificuldade em relação ao hospital veterinário, alguma exigência específica? É lógico, para início não, né? Você tem que ter os laboratórios de anatomia, patologia, ter todo o material. Isso aí deu um pouco de trabalho. Lógico que isso é natural, né? Você tem que... É o preço que você paga para ter alguma coisa. Mas o hospital veterinário você usa mais no final do curso, que agora já está caminhando para o final do curso. Já fizeram uma boa parte do hospital veterinário, mas está faltando ainda a parte de centro cirúrgico, técnicas operatórias, raio-x, a mini UTI. Então isso aí está em construção. Já tem os consultórios, parte de recepção, a parte de sala de aula, patologia, anatomia. Isso aí já está construído, laboratório de nutrição animal, já está construído, já tem os equipamentos, já está caminhando. Então, a previsão é que até agosto, setembro desse ano se completa o restante do hospital, para começar a funcionar. Que bacana. Doutor Paulo, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas uma pergunta que a gente não pode deixar de perguntar para o senhor é: o que o NASP representa na sua vida? Olha, o NASP, eu sou muito grato à igreja, sou muito grato ao NASP, quer dizer, a igreja por ter esse plano de aluno bolsista. Eu fui privilegiado, fui abençoado com isso. Então o NASP para mim minha vida está muito relacionada com o NASP, quer dizer, Deus, a minha família e o NASP. E no próprio NASP São Paulo foi onde eu conheci a minha esposa e nos casamos depois. Então, além de ter estudado, ter sido beneficiado, consegui também a minha esposa lá, que já temos 43 anos de casado já. Então o NASP para mim é bênção, é gratidão. Que legal. E qual é a diferença do NASP? Qual o grande diferencial dessa instituição? Olha, é uma pergunta difícil de responder, sendo muito honesto para você, porque eu convivi no NASP São Paulo, conheço bem o NASP Porto Hortolândia, convivi aqui todo esse tempo. Eu lecionei também em 2 outras faculdades fora daqui. É lógico, aqui, por ser uma
instituição nacional, para mim o ponto forte, quer dizer, a meu ver, eu sempre friso isso, quer dizer, nós devemos dar a mercadoria que o aluno vem buscar aqui, dar o conhecimento para ele, além do conhecimento de qualquer curso, particularmente que ele venha fazer, ele devia achar algo mais aqui, que é a parte espiritual. É isso, quer dizer, tem gente que não dá muito valor a isso, mas eu, pelo menos para mim, um diferencial é você estar preparando jovens para este mundo e também estar preparando eles na vida espiritual, para poderem viver com Cristo para sempre. Esse é o grande diferencial. A meu ponto de vista, sim. Eu respeito qualquer outra opinião contrária, mas para mim esse é o grande legado que a escola foi estabelecida. A escola, quer dizer, os diretores são passageiros, nós somos passageiros, mas o objetivo da escola precisa ser cumprido. Eu acho que tem sido cumprido. Certo. Obrigado, doutor Paulo. A gente fica muito feliz com essa linda história, né? E a gente vê o carinho, o cuidado do senhor dos animais, de toda a sua trajetória aqui, o senhor até brincou, né? Foram 50 anos trabalhando no NASP, né? Praticamente, quer dizer, no final do ano agora, eu cheguei em dezembro de 70, né? Então a minha vida está muito ligada e, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer pela oportunidade que eu tive no NASP. Que legal. Trabalhei muito, mas muito mesmo, mas quem trabalhar em qualquer lugar que a gente vai, deve trabalhar. Então, eu sou agradecido a Deus e à igreja e ao NASP. Amém. Amém. É essa história belíssima, né? Aqui o NASP, onde os nossos sonhos continuam crescendo. Acompanhe-nos ainda para as próximas entrevistas no nosso canal. Continue seguindo a gente. O NASP 40 anos termina aqui. Tchau, tchau.